Profissão mentora, o que você precisa saber? Hoje eu vou falar um pouco da mentalidade, do que você precisa entender, qual é o drive que precisa virar na sua cabeça, a chave que precisa virar na sua cabeça para você entender como é que você vai prosperar com o negócio de mentoria, como é a rotina, como é que você vai dedicar um pouco do seu tempo também para se relacionar com seus mentorados, porque é muito importante. E eu tô falando aqui de mentoria, mas se você trabalha com grupos online, ou com consultoria, com coaching, você usa aí o mesmo raciocínio do que eu vou trazer aqui, tá? Então vamos lá, primeira coisa, você precisa... Eliane, estou no carro, tô ouvindo. Olha aí, minha aluna querida aqui, de prontidão. Então, a primeira coisa, você precisa encarar ser mentora como uma profissão, tá? O que eu vejo muitas vezes acontecer? Muitas pessoas acham que mentoria é só uma maneira de você ter uma renda extra. Que ter um grupo online, seja de coaching, seja de consultoria, é só uma maneira de você ter uma renda extra. E não é. Para mim, no começo da pandemia, era uma maneira de ter uma renda extra, mas o negócio prosperou tanto e foi tão impressionante a velocidade com que isso me trouxe retorno financeiro que eu transformei isso no meu plano A, que eu abri mão de outros resultados, de outras posições que eu ocupava profissionalmente falando para me dedicar ao negócio de mentoria, tá? Então, você pode até começar como uma renda extra, mas as possibilidades de crescimento são tão grandes, são tão ilimitadas, que quando você começar a fazer seu primeiro grupo, eu tenho certeza que logo, logo você já vai estar pensando no segundo, certo? E você vai, inclusive, ter pessoas te procurando que não entraram no primeiro, querendo entrar no segundo. Comigo foi assim. Terminou o lançamento da minha primeira turma, as pessoas vieram... algumas pessoas vieram, né? Minha primeira turma de mentoria online deu 36 pessoas e logo na turma seguinte eu nem pensava em fazer uma segunda turma logo, mas pessoas começaram a entrar em contato, quando é que vai ter outra turma, quando é que a gente vai poder se inscrever, como é que funciona, e aí eu fui fazendo uma turma atrás da outra. Eu criei uma lista de espera na minha bio do Instagram, onde as pessoas se inscreviam para poder entrar na turma seguinte. E isso de maneira orgânica, tá certo? Sem patrocinar na internet, sem, assim, a menor pretensão de lançar uma turma logo em seguida, mas com base nessa lista de espera e com a procura que foi sendo gerada através da minha comunicação, aí chegou no ponto, né, de eu ter ali logo que acelerar uma segunda turma, porque eu já tinha procura para isso. E foi muito rápido da primeira turma para a segunda. Então, quando eu digo que você precisa encarar a mentoria como profissão, como uma possibilidade de você faturar, eu estou falando de grupos de mentoria na internet. Para você vender na internet e para você entregar online, tá certo, gente? Por quê? Porque as possibilidades são muito maiores do que mentorias presenciais, tá certo? SST Serviços, coloca aí teu nome, coloca aí seu nome, SST Serviços. Como faço para ser mentor? Você precisa ter especialidade em algum assunto, conhecer muito bem sobre algum assunto, sobre alguma área, que você possa ensinar sobre isso e ter pessoas procurando você para aprender sobre isso, certo? Então, se você tem conhecimento específico numa área, se você tem experiência, resultado em determinada área, você pode ser um mentor, tá? Porque mentoria é muito mais sobre sua experiência, sobre seus resultados, do que sobre um curso que você precisa fazer para aprender a ser mentor. Claro que você precisa aprender a estruturar seu conhecimento, a vender o seu conhecimento, e é isso inclusive que eu ensino na minha formação de mentoras, mas é só para mulheres, viu, Francicleudo? A não ser que você coloque sua mulher na formação de mentoras e assista com ela. Vai que saindo aí 2 mentores, olha aí. Comigo e com meu marido foi desse jeito, viu? Eu vim e depois ele veio. Ok? É isso aí. Francicleudo, pega papel e caneta, porque eu tô trazendo um conteúdo para mulheres, mas você vai aproveitar aí também, tá bom? Eu sou coach, sou mentora de mulheres. Eu ajudo mulheres, ó, sempre tem gente nova nas minhas lives, eu preciso começar me apresentando aqui
para quem não me conhece, né? Sempre tem alguém novo chegando por aqui. Eu sou Carol Fortaleza, mentora de mulheres, ajudo mulheres a formarem grupos de mentoria para faturarem pelo menos R$10.000 por mês com isso. Vendendo na internet, atendendo pessoas de todos os lugares do mundo e crescendo aí com seu negócio digital, porque é um negócio digital. Vou já falar sobre isso aqui, tá bom? Então, tem que encarar isso como uma profissão, tem que encarar isso como um negócio e um negócio sério, um negócio rentável a partir do momento em que você entra no jogo para fazer acontecer, para você focar ali nas ações necessárias para você empreender online. E empreender online as possibilidades são ilimitadas. Quando eu digo que o retorno para mim veio muito rápido, mas rápido não quer dizer fácil, tá certo? Foi muito trabalho, muita dedicação. Lá no começo eu não tinha equipe, então era eu sozinha fazendo tudo, meu marido direcionando nas estratégias de venda, e eu tinha um mentor que me dava a metodologia, né, que eu precisava ter para vender o meu serviço, o meu conhecimento para outras pessoas. Então, eu tinha o conhecimento, eu tinha a experiência de ensinar, de ministrar cursos, palestras já, mas eu não sabia como embalar isso numa mentoria para poder vender. Nem sabia como embalar numa mentoria e nem sabia como vender isso na internet, certo? E foi assim que tudo começou. E depois dessa primeira turma, foi uma turma atrás da outra. E tô indo agora para a 8ª turma de mulheres. Centenas de mulheres foram alcançadas ao longo de um ano, porque fez agora em julho um ano da minha primeira turma de mentoria. E chegou no momento em que eu entendi que eu precisava ensinar para essas mulheres o que eu estava fazendo para ganhar dinheiro em plena mentoria. Ou em plena mentoria não, em plena pandemia, né? Porque em plena pandemia... quando eu imaginei que estavam uns desafios muito grandes, né, e criei esse negócio de mentoria em grupo online para suprir uma necessidade minha como um plano B e também das minhas alunas, das minhas seguidoras que queriam ser acompanhadas por mim, mas não tinham como investir naquele momento no meu acompanhamento individual, e mesmo assim a minha agenda estava bem cheia de trabalho, eu ia precisar acelerar processos individuais, eu ia precisar recusar alguns trabalhos para poder surgir vaga na minha agenda para eu atender mais pessoas. Foi daí que surgiu a ideia dos grupos de mentoria online, tá? E foi um sucesso. Então, assim, depois do primeiro e logo que eu formei o segundo, eu disse, eu tenho que focar 100% nisso, porque isso realmente é a minha nova profissão, é o que eu vou fazer, é o que eu vou me dedicar daqui para frente, porque era algo que só dependia do meu esforço e de cumprir uma estratégia. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você tem um negócio de mentoria online, você tem um negócio que só depende do seu esforço, tá certo? De focar nisso e de cumprir uma estratégia que vai ser passada para você. No caso da minha formação de mentoras, eu passo toda essa estratégia, não só a estratégia, mas tudo que eu fiz para ter sucesso com o negócio de mentoria. Mas eu contratei uma mentoria na época, assim como hoje eu ensino para as minhas alunas, eu também contratei uma mentoria lá na época em que eu precisava aprender a vender online, porque eu sabia que com o que eu tinha eu não ia chegar em lugar nenhum. Eu era muito boa em vender presencialmente, em ministrar presencialmente, mas na hora que eu ia para a rede social, eu não sabia a estratégia certa para captar clientes para formar grupos de mentoria. Eu não sabia nem como me posicionar, né, nos meus posts, na minha rede social, para atrair as pessoas certas para a minha mentoria. E eu percebi, com essa questão do posicionamento, que eu tinha muitas pessoas que admiravam meu conteúdo, que eram mais fãs do que clientes potenciais, digamos assim, porque estavam sempre por ali, curtiam, admiravam, mas na hora de comprar a mentoria em si, elas não estavam conectadas comigo, essas pessoas não estavam conectadas comigo. Então, isso é uma coisa que logo no começo da formação de mentoras eu ensino para as minhas alunas, como é que elas vão se posicionar para atrair as pessoas certas para a mentoria delas, né? Então, depois de tantos grupos, eu fui realmente pegar na mão das mulheres para olhar qual é o conhecimento que você tem, que você, venha com seu conhecimento que eu te ajudo a vender, né? A montar a sua mentoria e vender. E é isso que eu faço hoje, tá? Então, se você tá chegando aqui agora,
começou a me seguir há pouco tempo, caiu de paraquedas nessa live, nem me conhece ainda, é isso que eu faço, é ajudar mulheres a criar grupos de mentoria com aquilo que elas sabem, com algo que elas têm muita experiência, tá certo? Com que elas conhecem muito e a respeito, e que tem gente querendo aprender sobre isso, que de alguma forma leva solução para a vida das pessoas, assim como traz também, realiza sonhos, né? Traz as conquistas. Quais são as conquistas? O que é que o meu público quer? Meu público quer geralmente ou suprir uma dor, né, solucionar uma dor ou conquistar algo importante para eles. Então, se você tem o remédio para a dor de alguém ou sabe realizar o sonho de alguém, você pode ser uma mentora, tá? Você pode ser uma mentora. Oi, Alcione, seja bem-vinda. Sandra, seja bem-vinda. Michele, minha querida Tice. Olha aí, Vanilde, eu tenho várias alunas aqui também chegando para assistir essa live. Muitas alunas maravilhosas. Sandra perguntando, quanto tá? Sandra, hoje é o último dia das inscrições, tá, amiga? Hoje é o último dia das inscrições. Faz o seguinte, assiste a live, pega papel e caneta, anota, tira suas dúvidas aqui comigo e quando terminar, você vai no link da minha bio e pega lá todas as informações, preço, todas as formas de pagamento, quantas aulas são, o que você vai ver nas aulas, certo? Porque tem tudo detalhadinho lá no link da minha bio, tá bom? Me fala, Sandra, qual é a sua área de atuação? Conta aí um pouquinho, pra gente saber se você pode ter uma mentoria. Como é que tá a sua possibilidade de ter uma mentoria com o que você sabe, tá certo? Conta aí pra gente. Ok? Então, o primeiro ponto dessa live é que você precisa encarar a profissão de mentora como uma profissão. Você precisa encarar o seu negócio de mentoria como o seu negócio, como a sua empresa. É como se você estivesse empreendendo no mundo físico, só que agora você está indo para o mundo online. Se você fosse abrir um negócio, você não ia fazer um investimento nesse negócio? Você não ia investir seu tempo, seu dinheiro, contratando equipe, contratando pessoas e preparando um ambiente, talvez tivesse que pagar um aluguel, talvez tivesse que gastar com a estruturação desse imóvel, desse ambiente para poder ter o seu negócio físico. Quando você vai empreender na internet é do mesmo jeito, só que muito mais barato, muito mais barato. Para vocês terem ideia, eu vou agora para o meu 8º grupo de mentoria. Eu trabalho num quarto da minha casa, que eu transformei em home office, do lado dos meus filhos, assistindo aula online, híbrido na verdade, né? Uma semana eles estão online, outra semana eles estão presenciais, retornaram agora de férias. Eu faço hoje as 3 refeições com os meus filhos, tá tudo aqui à mão, eu consigo ser a dona da minha agenda, remanejando meus horários. Quando eu preciso priorizar alguma coisa, eu priorizo. Um beijo pra você, Ivone. Saudade de você também, amiga. Olha aí, mais uma maravilhosa chegando por aqui. Ok, Adri, Coach, Lina Santana, Solange, Juliana, sejam bem-vindas, tá? Todas vocês. E aí, se você diz assim, ai, Carol, não tenho tempo para esse negócio de mentoria, né? Às vezes as mulheres querem se dedicar a criar um negócio online, que é uma possibilidade financeira a mais, uma possibilidade profissional delas trabalharem com algo que elas amam. Hoje eu estava falando com uma ex-aluna minha, que é servidora pública, ela não está feliz no trabalho dela, está começando a ingressar para esse mundo do desenvolvimento humano, criando coragem para empreender. E ela dizendo exatamente isso, eu acho que não sei se ainda é o meu tempo, se eu tô pronta para entrar, e às vezes a gente, por não enxergar o caminho que vai ser percorrido, trava no medo de trocar o que eu conheço pelo que eu não conheço, né? Trocar o conhecido pelo desconhecido. Mas eu não quero que você largue o que você faz para você criar um grupo de mentoria, tá certo? Edilene, seja bem-vinda, querida. Você não precisa largar o seu negócio atual, que provavelmente é o que paga suas contas, é o que traz, coloca o dinheiro na mesa, tá certo? Para poder empreender no negócio de mentoria. Toda transição de carreira, aliás, começa você
começando a ter resultados na nova carreira onde você quer chegar, independente se vai ser uma mentoria ou não, tá certo? Você tem que começar a ter resultados para poder você sair de onde você está. Esse negócio de pedir demissão num dia, entrar no outro de cabeça numa nova carreira, achando que tudo vai acontecer rápido, que no primeiro mês você vai rentabilizar maravilhosamente bem, não funciona para todo mundo. Tem pessoas com muita atitude para vender, para fazer dinheiro, que fazem isso e dá certo. Mas se você não tem um planejamento para essa transição de carreira, você vai acabar, talvez você acabe tendo que voltar para o que você fazia antes. Por quê? Porque leva um tempo para você começar a rentabilizar numa nova carreira, ok? Então, todo negócio que começa do zero precisa de um tempo de alavancagem. Tá? Precisa de um tempo de alavancagem, mas não é impossível. Então, você não vai sair do que você está fazendo atualmente de num dia para no outro se dedicar ao negócio de mentoria. Você vai fazer igual como eu fiz. Você vai fazer igual como eu fiz. Eu tinha o meu negócio antes, eu trabalhava numa grande empresa de desenvolvimento humano como treinadora, uma treinadora de referência, eu era reconhecida, eu amava o que eu fazia. E eu tinha muitas demandas dessa empresa para cumprir, tá? Então, paralelamente, eu fui criar o negócio de mentoria online para mulheres. Por quê? Porque com a pandemia, tudo que eu fazia foi por água abaixo, digamos assim. Eu tinha o meu contrato com essa empresa, mas eu de repente não tinha mais cursos para ministrar, não tinha mais palestras para ministrar, porque com o começo da pandemia tudo foi cancelado e eu só tinha os atendimentos individuais para fazer. E nem todo mundo podia, nem todo mundo que queria ser acompanhada por mim num processo de coaching, de mentoria individual, tinha naquele momento condição financeira para investir, e até os que tinham condição financeira para investir não estavam investindo. Certo? Não estavam investindo porque era um momento de muita incerteza profissional e financeira para todo mundo. Então, os grupos de mentoria foram a solução que eu encontrei para atender essas pessoas com mais... atender com custo menor para elas. Aquela pessoa que não podia ter meu acompanhamento individual podia pagar pelo atendimento coletivo em 8 semanas, e durante 8 semanas ela ficava ali de mãos dadas comigo, acompanhando para as demandas dela e pagando muito mais barato do que ela pagaria se fosse um acompanhamento individual, certo? Então, foi assim que surgiu esse negócio de mentoria, e depois que eu percebi as possibilidades ilimitadas que eu tinha profissionalmente, financeiramente, com aquilo que eu estava fazendo, e ainda trabalhando no home office, tá? Trabalhando home office, conciliando muito melhor meus papéis de mãe, esposa, dona de casa e profissional, aí foi quando eu percebi que eu precisava focar 100% nesse trabalho de mentorias, como mentora, tá? Então, se você me perguntar o que eu mais ganhei com essa mudança com esse reposicionamento, digamos assim, na minha carreira, foi a liberdade. Eu digo para você em uma palavra, foi a liberdade. A liberdade de conciliar meus papéis, trabalhando com o que eu amo, alcançando mulheres de todas as partes do mundo. Eu tenho alunas em todas as partes do mundo, certo? Porque como é online, então ela recebe lá o link, ela entra na minha aula e ela assiste aquela aula como se estivesse do meu lado. Então, é muito bom, é muito gratificante você trabalhar com o que você ama, alcançando pessoas de todas as partes, ajudando com o seu conhecimento. Essas pessoas voltam com a gratidão delas, com o reconhecimento delas. Você se sente muito bem de saber que faz parte, que contribuiu para os resultados delas. E, consequentemente, você aumenta o seu faturamento, porque quanto maior os seus grupos, mais você fatura. Então, chegou um momento em que esses meus grupos começaram a crescer e que eu limitei em 50 pessoas, tá certo? Em cada grupo. Por quê? Para não comprometer a qualidade da minha entrega e acompanhamento para elas. Agora, se você quer crescer, tem possibilidade? Tem, só que você precisa contratar uma equipe de suporte. Hoje eu tenho pessoas no meu suporte, dando suporte. Eu tenho uma pessoa que dá suporte no relacionamento, eu tenho as pessoas que dão todo o suporte, dão suporte não, eu tenho a minha equipe, essa equipe
é toda remota, todo mundo trabalha também em seus escritórios em várias partes. Tem ninguém em Fortaleza, que é a minha cidade. Aliás, tem 2 pessoas em Fortaleza. Então, eu não tenho mais um horror de funcionários para liderar, para fazer gestão de pessoas, como eu tinha antes como empresária, certo? E o que eu ia falar aqui, como um dos pontos também para essa live, eu tô falando sobre a mentalidade que você precisa ter para empreender num negócio de mentoria, tá? De mentoria online. Então, antigamente, nas empresas físicas, eu tinha de 20 a 40 funcionários nas empresas que eu tive antes, tanto no desenvolvimento humano, como também antes do desenvolvimento humano, né? No meu negócio inicial, onde meu esposo também era meu sócio. E aí a gente tinha uma equipe muito grande para liderar e fazer gestão de pessoas, todo mundo era funcionário. Hoje eu não tenho nenhum funcionário, todos são prestadores de serviço. E como são prestadores de serviço, muitas vezes as demandas são muito alinhadas. Por quê? Porque cada um foi contratado para fazer uma coisa específica. Então, eu tenho um editor de vídeo que me entrega os vídeos editados que eu preciso. Eu tenho um designer que me entrega as peças que eu preciso ali semanalmente. Eu tenho uma pessoa que faz o meu tráfego, que é quem patrocina os meus conteúdos na internet. Eu tenho aqui o meu esposo e sócio, que é quem faz toda a minha estratégia de venda e também é mentor das minhas alunas. A parte de estratégia de venda, ele dá aula na nossa formação de mentoras, porque isso é a especialidade dele. A minha especialidade já é mais conteúdo, posicionamento, o operacional em si. Então, cada um no seu papel e cumprindo a sua função da sua maneira, naquilo que é melhor. É assim que um negócio online funciona, é assim que empreender na internet funciona. Então, eu não tenho mais uma rede de funcionários para treinar, para acompanhar daquela forma como funciona no mundo físico, tá certo? E eu não posso negar para vocês, eu não posso esconder de vocês. Os meus resultados hoje são infinitamente melhores do que quando eu tinha uma empresa imensa para custear, digamos assim, que é quem empreende aí, quem tem negócio sabe o custo de uma empresa, de você ter uma empresa física no Brasil hoje, né? Online também, né? Mas física é muito mais. Então, não é só o custo financeiro, mas também o tanto de esforço, de energia que você gasta nisso, de dinheiro que você investe nisso e o retorno nem sempre vem. Nem sempre vem. Então, é um negócio que tem um esforço muito grande e o retorno não vem à altura. Na internet é exatamente o contrário. Não vou dizer que você trabalha menos ou que você não se esforça, tá? Porque você vai trabalhar muito da mesma forma, mas você trabalha para você tem prestadores de serviço que entregam o que você precisa e você vê os resultados ali acontecendo dia a dia, palpáveis e crescentes, tá certo? A cada turma que você lança. Então, não importa qual é a sua profissão, não importa qual é a sua especialidade, se você tem um conhecimento que pessoas precisam desse conhecimento, pagariam para ter esse conhecimento, e você gosta de ajudar, de entregar esse conhecimento para contribuir com a vida delas, você pode ser uma mentora, tá? E não necessariamente tendo que abandonar o que você faz para poder começar um novo negócio. Você começa paralelamente, assim como eu comecei, e quando o meu negócio paralelo começou a crescer e dar resultado, chegou um momento em que eu tive que tomar a decisão de deixar o que era o meu negócio principal, que eu chamo de plano A, né? Meu plano A, eu tive que deixar meu plano A e tornar o plano B o meu plano A. Tá certo? Então, é um negócio super rentável, é um negócio que me brilha os olhos, que me dá aquela sensação de que eu tô cumprindo o meu propósito, porque eu trabalho com o que eu amo, eu trabalho com mulheres, em desenvolver mulheres, e agora fazer essas mulheres faturarem como eu aprendi a faturar nesse mundo online, tá? Eu tenho pretensão de fazer mentoria sobre produtividade. Maravilha, Solange! Maravilha! Então, você que tá aí pensando em fazer transição de carreira, antes de você fazer sua transição de carreira, você precisa ter um planejamento, tá certo? Um planejamento detalhado para essa transição de carreira, começando a frutificar na sua nova carreira para poder você sair da sua carreira antiga.
pode ser que de início eu mesma tenha toda essa função, mas estou disposta até que possa contratar. Larissa, é exatamente isso. Eu fiz assim, tá? Minha primeira turma eu fiz tudo. Meu marido me dava suporte. E aí, aos poucos, eu fui contratando prestadores de serviço. Então, como eu fiz tudo, ó, eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a fazer essas peças, essas artes para rede social, eu aprendi, que mais? Eu aprendi a fazer um monte de coisa, só não aprendi a fazer o tráfego porque não dava tempo. Então, meu marido fez o tráfego das primeiras turmas para mim. Me ajudou muito com isso, tá? Que o tráfego é exatamente patrocinar os seus conteúdos para atrair os clientes, ok? Mas eu fazia tudo, exatamente porque eu precisava aprender, porque até para você depois contratar pessoas, você precisa entender o básico para acompanhar, para saber se essas pessoas estão entregando dentro do que você precisa e também se elas estão fazendo o que existe de melhor na área delas, usando os recursos das áreas delas para dar o resultado que você precisa, tá? É isso aí, amiga. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Para ser mentora, tem que ter MEI ou abrir empresa? Sandra, tem, porque a forma de pagamento muda quando você tem um CNPJ, tá? Quando você é pessoa jurídica, é diferente de quando você é pessoa física. A maneira de você receber o seu dinheiro, tá certo? É importante, tá? E às vezes eu tenho algumas alunas que são servidoras públicas, têm dedicação exclusiva, elas não podem às vezes ter um negócio no nome delas, elas abrem no nome do marido, de alguém e ficam ali com ele trabalhando até chegar no momento em que nessa transição ela possa sair de onde estava para poder assumir a empresa dela, tá? Ok? Então precisa sim. O que mais aqui de perguntas? Gente, se vocês tiverem dúvidas aqui, podem mandar, tá? Eu vou seguir aqui no conteúdo que eu preparei para vocês, mas podem mandar as dúvidas de vocês aí, tá certo? Tá? Então, primeiro foi encarar a mentoria como profissão, romper esse paradigma de que trabalho é só aquele que você sai de casa de manhã, com hora para sair, com hora para voltar, cumprindo suas atribuições lá, né? E naquele modelo antigo de trabalho, modelo antigo não, porque foi um dia desses, mas antes da pandemia, e com a pandemia tudo mudou, as possibilidades são outras completamente diferentes, e eu tive realmente assim que abrir minha mente para isso, porque eu estava muito viciada no mundo presencial, né? Eu fui empresária durante muitos anos em 2 setores diferentes, no turismo, depois no desenvolvimento humano. E ultimamente eu estava trabalhando como treinadora ali no tete a tete com alunos, mas tudo no mundo presencial. Então, quando eu fui migrar para o mundo online, eu tive muita dificuldade. Por mais que eu tivesse experiência no que eu fazia, eu tive dificuldade para adaptar o meu negócio para um negócio na internet, para empreender online. Foi por isso que ter um mentor naquele momento, e aí foi a mentoria que eu contratei na época para aprender a vender na internet, foi muito importante para mim, tá certo? Foi muito importante para mim. O que ele dizia, eu fazia, porque se ele garantia que o meu resultado vinha cumprindo o passo a passo dele, o que ele dizia, eu fazia. E realmente, em 30 dias de quando eu contratei a mentoria dele, a minha primeira turma de mentoria faturou 7 vezes mais o valor que eu investi na mentoria dele para aprender. Então, pra vocês terem ideia, eu investi R$5.000 para aprender a vender na internet e com 30 dias eu faturei R$35.890. Foi bem isso, tá? O resultado da minha primeira turma de mentoria na internet foi exatamente esse. Foram 36 mulheres. E logo em seguida veio a demanda e eu senti que abria a segunda turma. Então eu tinha uma turma à noite com 36 mulheres e logo depois eu lancei outra turma. A primeira era na noite de segunda-feira e logo depois eu lancei outra turma na noite de terça-feira, certo? Na noite de terça-feira. Então, imagina, a minha segunda turma deu 39 pessoas, ainda deu mais gente do que a primeira. Imagina você atender 36 pessoas na turma de mentoria na segunda à noite, 39 na terça à noite, certo? Se você fosse atender presencialmente, quanto tempo você levaria para ter quase 80 pessoas, para atender quase 80 pessoas?
Faz sentido para vocês? Preste atenção, foi aí que a minha ficha caiu, tá? Eu tinha uma turma de mentoria para mulheres na segunda-feira à noite, com 36 mulheres, e tinha outra turma de mentoria na terça-feira à noite, com mais 39 mulheres. Se eu não tivesse meus atendimentos individuais, eu só trabalharia nesses 2 turnos, entregando, tá? Não que operacionalmente eu não fosse fazer nada, mas dando aulas, ok? Dando aula, em contato com elas, entregando conteúdo. Então, eram 2 noites da minha semana onde eu atendia quase 80 pessoas, certo? Agora, se eu fosse voltando para o mundo presencial, em quanto tempo eu atenderia 80 pessoas? Em quanto tempo eu atenderia 75 pessoas? Quanto tempo você levaria para atender 75 pessoas no seu negócio hoje? Entendendo que você ia atender 1 a 1, individualmente, certo? E então, quando eu olhei para o meu resultado, peraí, eu estou atendendo quase 80 mulheres simultaneamente. O meu faturamento multiplicou, certo? Multiplicou. O meu faturamento mensal foi muito bom. E a ponto de eu abrir mão daquilo que eu amava fazer antes, que me tomava muito tempo para conciliar tudo, porque era fora de casa. Embora eu amasse o que eu fazia, eu amasse a empresa que eu estava antes prestando serviço para ela, certo? Mas olhando para a minha vida, para o que era bom para mim, para minha família, a maneira como eu ia conciliar meus papéis de mulher, mãe, esposa, dona de casa e tal, eu não tinha o que pensar, gente. Eu não tinha o que pensar. Então, era um novo negócio que eu tinha dentro da minha casa que ia me trazer muito mais flexibilidade de horários para viver meus papéis e para atender muito mais mulheres. Faz sentido para vocês? Eu, de repente, estava atendendo muito mais pessoas, e quando você atende mais pessoas, embora o ticket seja mais baixo, quanto mais pessoas você atende, mais você fatura. Então, se antes eu impactava, eu tinha o quê? 15 atendimentos, mais ou menos, uma média de 15 pessoas por vez. Eu atendia de 10 a 15 pessoas, certo? Se eu atendia de 10 a 15 pessoas simultaneamente, levava 3 meses para atender cada uma, de repente, em 2 meses, porque a turma era 8 semanas, a mentoria eram 8 semanas, em 2 meses eu atendi 80, certo? E faturava muito mais. E as minhas mentoradas e alunas e clientes muito satisfeitas, muito mais gente satisfeita com o meu trabalho também pelo custo que elas estavam tendo, que era muito mais barato, certo, gente? Então é um negócio onde todo mundo cresce, onde todo mundo aproveita, onde todo mundo, você contribui muito com a vida do outro, mas você também usufrui, né, dos benefícios disso, tá? A segunda coisa que eu queria falar aqui para vocês além dessa questão de você empreender no mundo digital, quando você tem um negócio online, você precisa entender que a sua rede social vai ser o seu trabalho. Você vai passar muito tempo nas suas redes sociais porque ela é a sua vitrine. Imagine, você tem uma loja de roupa num shopping, certo? Você tem uma loja de roupa num shopping. A sua vitrine não é essencial, uma vitrine bonita que atrai as pessoas, que conecta as pessoas para a sua loja. Então, a vitrine, né, o chama, né? Hoje em dia, a vitrine de todos os negócios é a internet, ok? A vitrine de todos os negócios é a rede social. Então, o seu cartão de visita, a sua vitrine, também vai ser a sua rede social. Você vai ficar muito tempo na rede social, você vai ter que aprender sobre redes sociais, sobre posicionamento. Isso eu também ensino na formação de mentoras, porque eu sei da dificuldade que é para muitas pessoas se exporem na internet. Ah, eu tenho vergonha de mostrar minha cara na internet, eu tenho vergonha de usar minha rede social para vender, né? E assim, gente, vergonha não paga conta, tá certo? Eu sei o quanto que isso é um bloqueio. Então, dentro da formação de mentoras, além do suporte técnico, né, de dar para você mastigadinho ali como você vai produzir conteúdo, como você vai fazer para atrair os clientes para sua rede social, ainda tem o suporte emocional, tá? Você tá ali paralisado, não consigo gravar um vídeo, não consigo fazer um story, não consigo fazer uma live. Ainda tem o meu suporte emocional aí,
com ferramentas específicas para você destravar em relação a isso, tá bom? E foi algo que eu trouxe extra para minha formação de mentoras por uma necessidade que eu percebi nas turmas anteriores, certo? Então agora já faz parte do programa também esse suporte emocional aí, com um programa bem bacana que a gente colocou de bônus chamado Destrava Mentora. Destrava Mentora é exatamente para destravar emocionalmente e fazer e eliminar tudo aquilo que impede você de fazer o que tem que ser feito para o seu negócio de mentoria dar certo, tá? Gente, outra coisa, já falei, liberdade de tempo e liberdade geográfica, isso aí são os maiores ganhos, né? Você trabalhar de qualquer lugar do mundo, alcançando pessoas de qualquer lugar do mundo, e também a flexibilidade de tempo que você ganha com um negócio de mentoria. Isso é algo real na vida da mentora, certo? Quem vai viver de mentoria online sabe o quanto que depende dela. Se só depende de mim, né, para as coisas acontecerem, o meu resultado vai ser proporcional ao quanto eu focar nisso, tá? Entendendo que em alguns momentos eu vou ter que focar completamente no trabalho, em outros momentos, talvez a melhor coisa que aconteça para o seu resultado é você largar todo o trabalho de lado e ficar com quem você ama, descansar, curtir um pouco, para acessar a sua criatividade, melhorar a sua criatividade e voltar com força total para o trabalho. Então, você tem opção, tá? E você tem autonomia sobre a sua agenda, sobre os seus horários, sobre o seu relógio, tá certo? Outro ponto aqui importante, você vai usar seus dons e a sua experiência para contribuir com a vida do próximo. Então, você vai usar exatamente as suas habilidades, você vai fazer uma mentoria sobre aquilo que você tem conhecimento, experiência, que você tem habilidade, você usa suas habilidades para poder entregar a sua mentoria. Então, você é boa em quê? Tá certo? Naquilo que você é boa, você vai potencializar isso para ter os melhores resultados e também entregar o melhor para os seus alunos, certo? Tive tanta resistência com o online, mudei totalmente. Hoje quero ser só online. Larissa, foi isso que aconteceu comigo. Isso que aconteceu comigo. Hoje, 100% dos meus clientes, tanto das mentorias em grupo como do individual, eu tenho pouquíssimos individuais. Eu decidi, é uma opção minha, não atender mais de 5 pessoas individualmente, certo? E é tudo online, é 100% online. Eu não tenho hoje nenhum cliente presencial, tá? Trabalhei 7 anos com empreendedorismo, sou empreendedora e tenho medo de me jogar. Personalize ateliê. Amiga, é uma resistência que é normal acontecer, que é comum acontecer, certo? Você tá acostumado a trabalhar de uma forma. De repente você tem que mudar completamente para outra forma de trabalhar. Então, existe uma resistência natural que nos mantém na zona de conforto se a gente não decidir avançar, se a gente não decidir quebrar essa barreira. E muitas vezes essa insegurança vem, coloca teu nome aí, Personalize Ateliê. E muitas vezes essa insegurança vem por você não saber qual é o caminho que vai seguir, tá certo? Por isso que é importante você ter uma mentora ou um mentor que pegue na sua mão e vá com você de mãos dadas atravessar essa selva aí chamada mundo online, porque é assim que a gente vê, como uma selva, como um grande desafio quando você não sabe o que tem que ser feito. Então, quando você começa a vislumbrar o caminho que você tem que seguir para ter sucesso naquilo que você faz, é muito mais fácil você se jogar, como você usou aí, né? É muito mais fácil você apostar nisso, tá certo? Sandra tá dizendo, eu não sou boa em nada. Sandra, olha para uma área da sua vida, tá certo? É uma opção, tá? Você ser boa em alguma coisa é uma opção, tá certo? Para você usar seu talento para ensinar aquilo a alguém. Mas olha para uma área da sua vida em que você tem muito resultado. Uma área da sua vida em que você tem muito resultado. Olha para essa área, tá? Não necessariamente você tem que ser uma especialista em alguma coisa, certo? Se você não tem um conhecimento específico, se você não tem uma habilidade específica, qual é a área da sua vida que você tem um resultado muito bom, que você possa ensinar para outras pessoas? Então, por exemplo, na minha turma que está acontecendo agora, de mentoras, eu tenho uma aluna que ela
usou a história de superação dela no casamento para criar a mentoria dela, certo? Ela separou do marido, depois de 1 ano de separada do marido, ela reconquistou o marido, ela resgatou o casamento dela e hoje eles vivem a melhor fase do casamento. Então, ela transformou uma história de superação pessoal em uma mentoria para ajudar outras mulheres a resgatarem seus casamentos, a resgatarem casamentos, a resgatarem consequentemente sua família, a reconquistarem os maridos, certo? Então, não necessariamente você precisa ter um curso específico, uma experiência específica. Olha para o que você superou de dor, seja no âmbito profissional, seja na sua vida pessoal, porque isso pode se tornar uma mentoria também, tá bom? Ó, Ivanilza aí, Carol é 1000. Ivanilza também é minha aluna da formação de mentoras. Tem aí uma mentora maravilhosa com a gente, tá? Que mais? Juciene, nos 7 anos fui consultora e palestrante, só na área de empreendedorismo. E eu amo isso, além de ateliê, eu trabalho com desenvolvimento humano, mas ainda não estou onde queria. Amiga, com essa sua experiência aí, tá faltando, é só um método para você criar a sua mentoria, um método, né, para criar e a estratégia para vender, tá? O que você precisa para ter uma mentoria? Um método, criar o método e vender o método. A estratégia de venda para vender o método. Então, é sobre isso que eu tô falando. Quando você tem experiência, conhecimento específico ou quando você tem uma habilidade muito grande em alguma coisa que possa ensinar para as pessoas, nessas 3 situações você pode se tornar uma mentora, desde que você coloque isso, embale isso estruturando a sua mentoria em aulas e depois você tem a estratégia certa para vender. Porque o que eu vejo muitas vezes? Pessoas muito preparadas, com muito conhecimento e elas se preocupam muito de montar a mentoria, de ter tudo pronto para depois ir atrás de vender. Aí se preocuparam muito em ter a mentoria pronta, mas não sabem vender e por isso não tem para quem entregar. Então não adianta nada você ter a mentoria e você não tem para quem dar suas aulas de mentoria, certo? Então precisa ter uma estratégia de venda, tá? Precisa ter uma estratégia de venda, ok? Perdi a resposta, me ligaram bem na hora. Resposta de quê, Sandra? Coloca aí. Ó, a Ivanilza colocando, falando aí, a Carol segura na nossa mão e nos conduz ao objetivo. É isso aí, minha gente, tá? Então, o último ponto aqui da nossa live é que não se engane de que vai ser uma rotina maravilhosa, uma rotina vida mansa, né? Quando eu digo assim que você vai conciliar melhor todos os seus papéis como mulher, esposa, mãe, dona de casa, profissional, que quer também ali crescer financeiramente, alcançar seus objetivos, se realizar profissional e financeiramente, eu tô falando que é muito bom você conseguir conciliar tudo isso, mas não é uma vida mansa. Muitas pessoas acham que ter equilíbrio de vida, qualidade de vida, que ter que mais? Uma vida sistêmica, como a gente chama, é você ter uma vida mansa, e não é ter uma vida mansa, tá certo? Você vai trabalhar muito, tá? Você vai passar muito tempo criando, muito tempo no operacional, muito tempo você vai ter que aprender a fazer live, se você ainda não faz, e eu ensino você a fazer live, a estrutura de uma live. Tô fazendo uma live para você com os tópicos aqui, e eu vou ensinar para você essa mesma estrutura de live que eu sigo para fazer live. Então, quando é aquilo que eu falei lá atrás, se você sabe o que tem que fazer, metade do medo vai embora. A outra metade do medo eu empurro você, tá certo? Para você perder o medo. Ok? Mas eu tô com você de mãos dadas. Então, quando eu digo que você não vai ter uma vida mansa, né? Uma vida sem problemas, não existe uma vida sem problemas e sem desafios. Não importa quão alto você já chegou, quão longe você já chegou, você não vai ter uma vida sem desafios, tá certo? Agora, qual é a diferença disso na sua vida? É que você trabalha para você. Então, vai trabalhar muito, Carol? Vou trabalhar muito, você vai trabalhar muito. Mas você vai ser, mas sendo a dona da sua agenda, trabalhando ao lado das coisas mais importantes da sua vida, é muito mais fácil você viver as coisas mais importantes da sua vida. Então, uma vida em equilíbrio, uma vida sistêmica, não é uma vida fácil, não é uma vida sem problemas.
Se você quer ter sucesso, se você quer ir para o próximo nível, você vai ter que pagar o preço de ir para o próximo nível, sair da sua zona de conforto e ir para o próximo nível, tá certo? Isso exige coragem, isso exige esforço, ok? Vamos desmistificar isso. Agora, você trabalha para você, você é a dona do seu relógio, tá? Você tem total flexibilidade para remanejar os seus horários, tá certo? Hoje, eu não tenho problema nenhum se eu precisar ficar trabalhando até meia-noite, ok? E no outro dia porque no outro dia eu posso compensar o sono que eu perdi em qualquer horário, desde que seja conveniente, certo? Então, você tem toda liberdade, essa é a palavra, você tem toda liberdade com a sua agenda. A ligação pausou porque tinha uma mensagem chegando aqui. Você tem toda flexibilidade, toda liberdade com a sua agenda, com o seu negócio. E outra coisa, você trabalha muito, mas você trabalha para você. Você trabalha muito, mas você trabalha para você. Então hoje, como eu falei lá no começo, sou eu e meu esposo, que é meu sócio, que também é mentor de estratégias digitais. E eu tenho toda uma equipe terceirizada que não está aqui no home office comigo, mas é mesmo que estivesse, porque a gente está o dia todo aqui interligado e eles mandando os materiais que eu preciso e eu fazendo o que tem que ser feito, cada um fazendo o que tem que ser feito e o negócio roda muito mais fácil e o retorno financeiro é muito maior do que quando eu tinha uma empresa bem grande com 30 funcionários, certo? Então essas são as grandes vantagens, tá? Então, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai pagar o preço de ter o seu negócio crescendo, de ter as suas finanças crescendo, de contribuir com a vida do próximo, alcançando cada vez mais pessoas no seu negócio de mentoria online, mas é muito gratificante, porque todas as suas ações contribuem para o seu crescimento. As pessoas passam a te reconhecer, a ter gratidão por você e quanto mais pessoas estão gratas pela transformação que você levou para a vida delas, mais você se torna referência no que você faz, mais você trabalha a sua marca pessoal, mais você cresce financeiramente porque as suas alunas passam a indicar outras pessoas para as suas mentorias. Então, gente, são assim ganhos ilimitados, tá? O que você precisa, né, saber para você ter uma mentoria de sucesso e como seria o estilo de vida dessa mentoria, basicamente é isso. Você tem que estar disposta a fazer o que precisa ser feito para o seu negócio prosperar. Agora, focando nisso, seguindo passo a passo, não tem erro. Não tem erro. Eu costumo dizer, né, sempre que eu tô com turma aberta em lançamento, eu costumo ser muito franca com os meus alunos e dizer, se você está comprometida com o seu resultado, venha, eu vou pegar na sua mão e eu só sossego junto com você quando você lançar a sua primeira mentoria. Agora, se você não quer se comprometer, não venha. Se você vier para pegar todo esse conhecimento e engavetar, não venha. Se você está comprometida mais com dar desculpas, porque não deu tempo, porque não deu certo, porque eu tive que deixar meu filho não sei aonde, não sei o quê, porque eu não tive quem ficasse com meu filho. Todo o curso fica gravado. Então, a aula que você não conseguiu assistir ao vivo, você vai poder assistir depois gravada, pausando, anotando e vendo quantas vezes quiser, tá? Então, não tem desculpa. Se você está comprometido em dar desculpa, você não vem para minha formação de mentoras. Mas se você quer resultado, me dê a mão e venha aberta para fazer o passo a passo que eu vou te passar, porque o resultado vem, tá?